Olá pessoal, essa semana não ia ter vídeo, mas ontem eu fui para um simpósio e eu tive uma reflexão importante. Se você, como eu, é introvertido, por favor, fique nesse vídeo, porque ler não basta pra gente, tá certo? E eu vou explicar mais, vou falar sobre alguns tópicos hoje que eu tive reflexão. O primeiro tópico é que ler não basta, que ter solitude, ficar sozinho é mais fácil do que interagir para quem é introvertido, assim como eu. E o outro tópico eu vou falar sobre hobbies manuais e como são importantes para sair da era da internet, para sair um pouquinho mais das redes sociais, do celular no geral. Então, ontem, como eu falei, eu fui para um simpósio, ganhei essa bolsinha bonitinha, ó. Veio com um bloquinho de anotações, um caderno e um livrinho. Nesse simpósio, a psicóloga, ela fez o seguinte esquema. Ela fez um teatrinho para a gente conseguir interagir de uma forma mais lúdica. E para isso precisou de alguns voluntários. Foram 6 voluntários que tiveram coragem de ir até a frente e fazer parte do teatro. Então foi um médico, um fisioterapeuta, um assistente social, o filho, o paciente e teve dentista também. Então, essas 6 pessoas interagiram, que eram pessoas que estavam na plateia, assim como eu, e fizeram um caso, né? O caso era um rapaz que ele fez como se fosse um ator, um idoso que estava no hospital, passando por uma doença degenerativa muscular, tinha dificuldade para ficar em pé, engolir alimentos. Aí tinha o filho, e aí esse médico e toda a equipe multi ia dar, né, lá o resultado para ele, ia dar a notícia que ele ia ter que entrar em cuidados paliativos, que ia ser a melhor opção para ele. E aí a psicóloga perguntou quem queria atuar lá no meio da plateia e eu não tive coragem de levantar a mão e falar que eu iria, sendo que estava faltando uma nutricionista. E eu acredito que faltavam, que tinham mais nutricionistas na plateia além de mim, até porque esse evento foi um evento que tinha médicos, nutricionistas, psicólogos, todo mundo. E caramba, eu não tive coragem de ir. E eu leio tanto sobre como interagir com as pessoas, leio sobre filosofia, leio sobre histórias, e mesmo assim, quando ela chamou a pessoa para ir, quem queria ir para atuar como nutricionista, eu simplesmente não tive coragem de levantar a mão e fiquei travada, meu coração acelerou. E caramba, tinha uma moça que foi atuar como psicóloga, que ela era tão boa, falava de forma tão fluente, tinha uma dicção muito boa. E eu acho que para a gente conseguir enfrentar esse medo de ter interação social, tem que se expor, né? Só que se você é como eu, você tá meio sem coragem de se expor ainda. E ontem eu fiquei pensando, caramba, eu vou ter que me expor mais essas situações, porque essa menina, ela falou tão bem, ela foi tão fluente, ela estava tão calma, com certeza ela se destacou. Só para fazer esse vídeo aqui, tipo, já fico nervosa, o coração já acelera. Então, imagine se fosse para ir ontem para o meio da plateia com 100 pessoas. Então, se você, como eu, é introvertido, talvez você passe por isso. Só que o mundo vai cobrar da gente, porque a gente tem que conseguir falar com mais fluência no trabalho, com os familiares para se comunicar, com as pessoas no geral. E é algo que a gente tem que trabalhar ativamente, no dia a dia mesmo, porque só com os livros, né? Só pegando um livro, lendo na cama deitada, não se trabalha isso, né? Tem que trabalhar no dia a dia, no tato. Então, se você não passou por esse convívio social, se você não teve uma mãe, um pai que te estimulou, você tem que se estimular depois de velho mesmo. No meu caso, já com 30 anos, eu tô me vendo meio que obrigada a me estimular a fazer mais isso. Até o jeito que a gente conversa é diferente, né? Quem é mais introvertido. Então é sobre isso que eu queria falar o primeiro ponto, que ler apenas não basta. Tem que se obrigar a ter mais esse tato social. Agora, por exemplo, fazendo esse vídeo, começo a gaguejar, começo a engolir palavras, o coração começa a acelerar mais, então quem é introvertido vai passar por isso, nem que seja para gravar um vídeo super fácil, que não tem ninguém aqui vendo, só preciso gravar e postar. Mas acaba que até fazendo isso, já consegue é, melhorar mais essa questão, já consegue treinar um pouco mais para quando tiver com as pessoas. Então, se você, como eu, é introvertido, né, eu te chamo a tentar fazer algumas atividades para
ter um convívio maior social e falando mais com as pessoas, que isso é muito importante. E no mercado de trabalho, quando você estiver numa multidão, você vai se destacar positivamente devido a isso, porque foi isso que eu vi ontem nessa moça que estava atuando como psicóloga. Ela falou muito bem, se expressou muito bem, mostrava muita calma, e a gente precisa treinar mais isso, porque só ler não vai adiantar de nada, porque se fosse por isso, eu já deveria estar falando calmamente com as pessoas, porque eu leio bastante, mas ler não basta. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto que eu queria falar é que ter solitude e estar sozinha, para quem é introvertido, é muito mais fácil que interagir. Então, se você não passar a se desafiar, você vai se acostumar a sempre ficar sozinho, porque vai ter medo de interações, vai pensar que todo mundo está olhando demais para você, vai ficar com essas coisas na cabeça e acaba que você vai ter muita solitude e poucos momentos para compartilhar suas coisas com as outras pessoas, justamente porque até para criar laços de amizade você tem dificuldade. No meu caso, eu sou muito assim, sabe? Então, se você passa por isso, se você é mais introvertido também, eu te convido a se inscrever nesse canal e a gente ir conversando um pouquinho mais sobre isso, sobre outros temas também. Então, foi esses dois insights que eu tive essa semana e também o outro insight é que para sair das redes sociais, mais do celular, tem que ter mais alguns hobbies manuais, que tem que ter coisas para te afastar mais do celular, né? Acabei comprando um Lego essa semana, montando, foi boa a experiência. Então, se você também está querendo ficar mais longe do celular, você ter outros hobbies, possa ser fotografar, montar um quebra-cabeça, ter Legos, fazer algum exercício que você goste, tem várias coisas que você pode estar fazendo. O vídeo dessa semana foi esse. Se você gostou, se inscreva no canal, curta e comente se algum tema que você quer de algum vídeo.